Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez perguntamos de qual lugar maravilhoso do nosso Brasil gigante, de norte a sul, leste a oeste, ou de qual lugar do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe sua opinião, seu comentário e veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. Muita gente está apostando que agora vem retaliação de tudo quanto é lado. Mas a maioria do povo brasileiro altamente satisfeita com a decisão. Circulou nesta sexta-feira, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, o veto total ao artigo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, que estabelecia a formação do fundo eleitoral que poderia alcançar quase 6 bilhões de reais em 2022. Em outras palavras, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o veto do fundão eleitoral de quase 6 bilhões em 2022. Agora, a votação do Orçamento Geral da União é que definirá o novo fundo. Isso se os parlamentares não derrubarem o veto do presidente. A equipe econômica defende um valor de 2,1 bilhões de reais, que seria a correção do último valor pela inflação. O valor de 5,7 bilhões aprovado pelo Congresso teve uma repercussão imensamente negativa por ser muito acima do montante das últimas eleições. Aliás, já era uma vergonha o valor de 2 bilhões. Agora imagine você 5,7 bilhões. E agora estamos na expectativa para ver o que eles vão armar para manter fundão bilionário em 2022. 5,7 seria uma afronta completa contra o povo brasileiro. 4 também, 3 também, 2 já era isso, uma afronta desde das últimas eleições. É muito dinheiro, muito dinheiro. A sexta-feira foi marcada pela notícia de que a Polícia Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira, dia 20, mandados, pelo menos 13, de busca e apreensão em operação que teve entre os alvos o Sérgio Reis, veterano cantor de 81 anos de idade, que seria uma ameaça às instituições, e o deputado federal Ottoni de Paula, entre outros. Os mandados foram expedidos pelo ministro da Corte, Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República, no âmbito das investigações sobre ataques a instituições. A ação da Polícia Federal ocorreu em 6 estados: Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná, e no Distrito Federal. Segundo a PF, o objetivo seria apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a democracia, contra o Estado de Direito e também suas instituições, bem como contra os membros dos poderes. Um dos locais de busca da PF, na manhã desta sexta, foi do gabinete do deputado Ottoni de Paula, em Brasília. Mas a operação teve o seu ponto mais polêmico com relação ao nome do cantor Sérgio Reis, pelo fato de ele ter 81 anos de idade e ser um dos nomes mais queridos da música sertaneja há muitas e muitas décadas. É um ícone, é um ídolo, não é? Diante da operação, o deputado divulgou um vídeo pelo Facebook no qual defende o direito de expressar seus pensamentos. Não vou me recuar, disse Ottoni, 1 milímetro dentro do que a democracia me permite, dentro do que a Constituição me permite. Esse deputado federal aqui, esse cidadão brasileiro aqui investido da autoridade parlamentar, não vai recuar 1 milímetro. Se alguém pensa que vou deixar de falar o que penso, se alguém pensa que vou deixar de ter a mesma postura que tenho, eu não vou deixar de ter. Alguém poderá dizer, você acha que pode ser preso? Não, eu não fiz nada para ser preso. Claro que estamos vivendo em um estado de exceção no Brasil, afirmou ele. Nesta semana, após vir a público um vídeo em que convocava caminhoneiros para um protesto no dia 7 de setembro, Sérgio Reis passou a ser investigado em um inquérito aberto pela Polícia Civil do Distrito Federal. O artista também é alvo de uma representação assinada por 29 subprocuradores gerais da República.
Durante a semana, o cantor disse que estava arrependido, mas que não tem medo de ser preso. Se não fizer uma paralisação, não muda este país. Não sou frouxo, não sou mulher. Cadeia para homem. Eu não saí daqui de casa, diz ele. Estou aqui em casa, quietinho. Se a Polícia Federal vier me buscar, eu vou. Não matei ninguém, não prejudiquei ninguém, nunca falei mal de nenhum ministro, afirmou Sérgio Reis, que acabou, então, recebendo a visita da PF. Também foi definida restrição dos investigados de aproximação de 1 quilômetro, estão impedidos de uma aproximação de 1 quilômetro de raio da Praça dos Três Poderes dos ministros do STF e dos senadores. A presente restrição somente não se aplicará ao deputado federal Ottoni Moura de Paulo Júnior em razão da necessidade do exercício de suas atividades parlamentares, diz a decisão. Além de Sérgio Reis e outros nomes, também esteve na lista do dia o cantor Eduardo Araújo, que integrou a Jovem Guarda e é amigo também de Sérgio Reis. E nesta sexta, o presidente Jair Bolsonaro entrou com ação na corte questionando as decisões do inquérito das fake news, pois, segundo ele, os atos processuais adotados estão contrariando as liberdades individuais e os princípios constitucionais. A ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental contesta, entre outros pontos, a forma como a investigação foi aberta, amparada no regimento interno da Corte, e pede a sua suspensão em caráter liminar até o julgamento da ação impetrada. A ação aberta pelo presidente também é assinada pelo advogado-geral da União, Bruno Bianco. Nas redes sociais, o presidente Bolsonaro publicou: o presidente da República e o AGU, Bruno Bianco, entraram com a ação, a DPF 877, no STF, questionando a constitucionalidade nas decisões do inquérito das fake news, dentre outros atos processuais adotados, contrariando as liberdades individuais e os princípios constitucionais. Foi o que publicou o presidente Jair Bolsonaro. É uma ação. A dificuldade para o brasileiro compreender, no entanto, é que se entrou com uma ação para impedir abusos da alta cúpula da justiça. Ocorre que a ação será julgada pela própria alta cúpula. A comunidade cristã, independentemente de denominação religiosa, realiza com regularidade encontros domésticos, que são chamados de novena, não é? Circo bíblico, não é? Célula, ou mesmo encontro de oração a Deus. Isso é de praxe numa nação predominantemente, por décadas, cristã. Pois bem, não é novidade que a primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, é evangélica. Sabemos também que o presidente Jair Bolsonaro é católico. Cristãos. Ocorre que a esquerda cismou agora com encontros de oração que a primeira-dama tem participado, alguns deles que são realizados no âmbito doméstico, onde ela reside, no Palácio da Alvorada ou, eventualmente, no Palácio do Planalto. Alguns portais da esquerda publicaram um texto repercutindo que a Igreja Batista Atitude de Brasília, frequentada pela primeira-dama Michele Bolsonaro, conta com uma célula para a realização de oração, e os tais portais da esquerda acusam a primeira-dama de realizar cultos clandestinos no Palácio da Alvorada ou do Planalto. Segundo os divulgadores da esquerda, além de clandestinos, há mais gravidade ainda nas células de oração. Os cultos clandestinos, como eles chamam, não foram interrompidos durante a pandemia e assim também infringiram as regras para eventos religiosos na pandemia. Ora, gente, era só mesmo o que faltava. O pastor Cláudio Duarte tem razão em dizer que em breve, por conta de tanto mimimi, xiitas de ideologias esquizofrênicas que trabalham contra a liberdade de expressão, de fé, daqui a pouco um pastor, um padre, uma religião será completamente censurada. Certamente os que criticam um encontro de oração
certamente não tiveram nenhum problema e nem indignação quando seus ídolos, ocupantes de tais palácios, estiveram à frente de um tempo em que escândalos e escândalos bilionários saquearam o dinheiro do povo brasileiro. E mais, não tiveram nenhuma indignação quando todos os denunciados, por exemplo, pela Lava Jato, foram libertados, e só um está preso no momento. Isso não é crime? Roubar, corrupção não é crime? Propina não é crime? Mandar dinheiro para o exterior não é crime? Orar agora é crime. Uma reunião, uma novena, uma célula de oração agora é crime. Ah, isso é crime para alguns. Que tempos estamos vivendo? Que tempos? Enquanto aqui no Brasil tem partido da esquerda celebrando a volta do Talibã no poder no Afeganistão, o governo considerado de esquerda nos Estados Unidos vive o seu pior momento desde que Joe Biden assumiu no início do ano. E nesta sexta, ele, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez mais um discurso sobre o assunto e afirmou que a prioridade americana neste momento no Afeganistão é tirar seus cidadãos e os aliados locais do país para garantir sua segurança em meio à tomada do poder pelo grupo extremista Talibã. As declarações foram feitas durante pronunciamento na Casa Branca, demonstrando ainda muito temor pelo que está por vir. Biden está com muito medo. Não se enganem, esta missão de retirada é perigosa. Não posso prometer qual será o resultado final, mas como comandante-chefe posso garantir que vou mobilizar todos os recursos necessários, afirmou Biden. Aos afegãos que serviram conosco, que foram a combate conosco, como intérpretes e tradutores, peço que aguardem. Vocês têm o comprometimento dos Estados Unidos, disse ele. Biden informou que o governo retirou 204 jornalistas nesta semana e que aumentou o número de pessoas que estão ajudando a sair do país. Não sabemos o número exato de americanos que estão lá, afirmou ele. Deixamos claro ao Talibã que qualquer ataque vai ter uma resposta de força. Vamos olhar qualquer ameaça de terrorismo, inclusive das pessoas afiliadas ao Estado Islâmico que saíram das prisões recentemente no Afeganistão. O Estado Islâmico é inimigo declarado do Talibã, disse Biden. Então, contando com o apoio do Estado Islâmico para combater o Talibã. Que situação, hein? Depois do choque de aviões nas Torres Gêmeas, deitaram e rolaram em pleno território norte-americano, depois do escândalo, da dramática saída do Vietnã, de uma derrota evidente, não é? De anos e anos de sofrimento para os soldados norte-americanos, certamente, como disse o próprio Donald Trump, é um dos maiores fiascos da história dos Estados Unidos. E quem esperava tudo isso agora? Agora, mais esse discurso passando uma clara demonstração de desorganização ou incompetência norte-americana no Afeganistão. E enquanto isso, aqui no Brasil, alguns jornalistas aplaudindo o Talibã, alguns partidos políticos aplaudindo o Talibã e outros reclamando que os terroristas aí que tomaram o poder não estavam usando máscaras, em pleno renomado canal de televisão. Tudo isso acontecendo. Nesta sexta, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou o Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos de Saúde em Guarulhos, na Grande São Paulo. No local ficam armazenadas as doses de vacinas contra a Covid-19 para serem distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações. O ministro apresentou as diversas etapas que são cumpridas, precisam ser cumpridas, para garantir a qualidade dos imunizantes antes de que sejam aplicados na população. O ministro da Saúde disse que o governo federal espera completar o ciclo vacinal de toda a população adulta do Brasil até o final de outubro. A previsão acontece em decorrência da aceleração do Programa Nacional de Imunização e da entrega antecipada de doses pelos institutos nacionais e por laboratórios internacionais.
Queiroga afirmou que o governo está tranquilo em relação aos prazos e expectativas divulgados e que as remessas de imunizantes continuarão em fluxo constante para os estados. Isso é fruto da estratégia de utilizar formas diversificadas para a entrega das vacinas, além de acordos de transferência de tecnologia, as encomendas a farmacêuticas internacionais. Isso faz com que tenhamos mais de 68 milhões de doses para serem distribuídas neste mês de agosto, relatou o ministro da Saúde. Ele esclareceu ainda que não há qualquer mudança nas medidas sanitárias em vigor no momento. O ministro afirmou que, à medida que a vacinação avança e as taxas de contágio e mortalidade caem, é possível flexibilizar os protocolos em vigor. Mas há também a preocupação com a variante Delta. O ministro frisou ainda a importância de se completar o esquema vacinal com a segunda dose. A imunização só está completa após a segunda dose, relembrou Queiroga. Nesta sexta, o Ministério da Saúde informou que 120 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose de vacinas contra a Covid-19. O número corresponde a 75% da população adulta no país. A expectativa da pasta é que, com a chegada de 131,4 milhões de doses em agosto e setembro, todos os brasileiros adultos estejam então imunizados até o final de setembro, pelo menos com a primeira dose, e até o final de outubro. Ainda de acordo com o Ministério, mais de 53,2 milhões de pessoas já receberam a segunda dose ou a dose única contra a Covid-19. Ao todo, 207 milhões de doses foram distribuídas aos estados e ao Distrito Federal. Segundo sua filha, Patrícia Bravanel, Silvio Santos está recuperado da Covid-19, mas deu trabalho durante sua internação no hospital, não por conta da doença. Patrícia Bravanel, filha do apresentador, disse que o pai não quis ficar internado e que tentou sair do hospital usando só o avental. Via meu pai com medo, fragilizado, muita fraqueza. Aí ele mesmo entendeu que deveria ficar no hospital. Então deixamos ele no quarto e fomos na lanchonete. De repente o médico veio. O seu pai quer a roupa dele, ele não quer mais ficar no hospital. Mudou o tempo. Ele falou que não queria mais ficar lá, contou ela. Patrícia Bravanel contou ainda que precisou passar a conversa em Silvio Santos, seu pai. Os médicos falaram que em um caso como esse a gente tem que até que mentir. Falei que o motorista tinha levado a roupa dele para casa. Aí ele, o pai, Silvio, acabou aceitando. Me dá esse avental, antes ainda ele falou, me dá aí esse avental, vou sair de avental daqui desse hospital. Ele queria sair de todo jeito, ressaltou a filha, até que Silvio Santos foi convencido. Então, disse que Silvio Santos acabou brigando com todos para deixar o hospital. A gente ficou com medo. Nessa hora, todos os enfermeiros e médicos chegaram e disseram, não pode, Silvio. Ele começou a ficar bravo e falou, eu vou sair daqui, não vou ficar aqui, vou denunciar vocês. Começou a brigar com toda a simpatia aí do Silvio Santos. Ele colocou a roupa sozinho, não quis ajuda, arrancou os aparelhos, afirmou ela. De acordo com Patrícia Bravanel, Silvio Santos disse que ficar no hospital seria como desistir da batalha. Um soldado não desiste no meio da batalha, não para durante a guerra. Senti que se ficasse no hospital era como se estivesse desistindo dessa batalha. E não vou vencer essa, e aliás, vou vencer essa também. Eu vou para casa, contou ela sobre Silvio Santos, até que ele se acalmou. Certa noite, um avião sobrevoava o Oceano Atlântico. Os passageiros degustavam seus jantares enquanto uma música suave tocava ao fundo, numa atmosfera descontraída, tranquila. De repente, caíram os sistemas de navegação, orientação de rota, comunicação. O engenheiro de voo não conseguia consertar o defeito. O piloto entrou em pânico. Agora, sem orientação, como chegar ao destino? Voavam sobre o oceano numa noite escura, sem qualquer sinal de terra que os guiasse.
Ele pediu à aeromoça que procurasse descobrir se havia entre os passageiros um técnico em eletrônica. Após momentos de ansiedade, entrou na cabine uma passageira, mas não uma especialista em eletrônica. "Você é técnica em eletrônica?" perguntou o piloto. Não sou, senhor", respondeu a passageira. "Não entendo nada desse assunto." "Então o que você está fazendo aqui?" perguntou o piloto. "Diga-me qual é o problema. Talvez eu possa ajudar." O piloto gritou furioso: "Se você não entende nada de eletrônica, vai me atrapalhar. Saia da cabine, você não tem serventia alguma para mim aqui." A passageira falou com calma e educação: "Por favor, diga-me qual é o problema. Acho que posso ajudá-lo." "Você mesma não é capaz de ver?" questionou o piloto. "Todo o nosso instrumental parou de funcionar. Não sabemos onde estamos perdidos sobre o oceano no meio da noite." "Ah, mas então eu posso ajudá-lo", disse a passageira. "Sei de uma coisa que nunca falha. Nunca falhou no passado e nunca vai falhar no presente nem no futuro." O piloto a olhou com desconfiança. "Do que você está falando?" perguntou ele. Os céus, meu amigo", respondeu ela. "As estrelas vão ser nosso guia. Mostre-me seu mapa de rota sobre o oceano e nosso ponto de destino." A passageira, uma mulher de aparência comum, era uma especialista em astronomia, uma cientista, astrônoma. Ela se sentou ao lado do piloto com o mapa no colo e os olhos grudados nos céus. Com firmeza e perícia, orientou o piloto no voo. De madrugada, o avião aterrissou no seu destino e na hora prevista. Pense nisso. Se você ainda não assistiu, convidamos a assistir uma mensagem exclusiva no canal Reflexões. Novidades no canal Reflexões, há poucos dias de completar 10 anos da partida do visionário Steve Jobs, da Apple, do iPhone e outras inovações, uma reflexão sobre sua história e lições. Clique agora no link que está aparecendo na tela para assistir essa mensagem especial no canal Reflexões. E até esse sábado à noite, e que Deus abençoe a você e a sua família.